As redes sociais sabem quem você é, quem são seus amigos, as músicas que você gosta, os lugares que você frequenta, os produtos que você compra, o que você pensa sobre política, sobre religião. Você já parou para pensar no poder que esse conhecimento todo representa? Esses dados alimentam a máquina das Big Techs, como Facebook e Google, que fornecem para várias empresas toda a informação que elas precisam para criar mensagens sob medida para vender os produtos delas para você. Esse é o fundamento das estratégias de marketing digital, que basicamente existem para influenciar as decisões que você toma. Para isso, os profissionais dessa área se dedicam a entender o comportamento humano e como determinadas emoções nos levam a tomar atitudes específicas. Alguns dos instrumentos mais usados para isso são os gatilhos mentais, técnicas que são aplicadas na produção de um texto, de uma imagem, de uma fala, para estimular determinados sentimentos em você. E um dos mais utilizados para vender produtos é o famoso gatilho da escassez, que é muito fácil de identificar. É aquele que te diz para aproveitar uma oportunidade exclusiva que estará disponível por tempo limitado, ou que você precisa comprar algo agora, porque se deixar para depois pode acabar. Outros recursos muito comuns incluem vincular uma marca a alguém que é visto como autoridade em determinado assunto, ou reunir vários depoimentos de pessoas que já usaram o produto e podem confirmar que ele é realmente bom. Claro que isso não significa que todos que usam essas estratégias não prestam, né? Porém, por mais que se possa dizer que esses gatilhos mentais não são métodos de manipulação usados só para o mal, pois podem vender também coisas boas, é importante a gente conhecer essas estratégias para não cair nelas tão facilmente. O uso dos gatilhos mentais, junto com um bom storytelling, ou seja, com uma boa história que te coloque como protagonista de uma grande transformação graças ao produto que está sendo vendido, pode compor um universo de promessas que são convincentes, porém mentirosas. No que se refere à venda de produtos, essas técnicas podem levar a um comportamento consumista. A gente é incentivado, por exemplo, a trocar de celular todo ano, mesmo que a versão mais nova não seja tão diferente da antiga. Mas o problema dessa manipulação vai muito além dos gastos com produtos. Nas redes sociais, tudo está à venda, inclusive pessoas e ideias. O crescimento das redes sociais nos últimos 15 anos levou ao surgimento de uma nova profissão, que é a de influenciador digital. Então, se antes as crianças sonhavam em ser jogadores de futebol, cantores, atores, hoje elas querem ser igual ao grande influenciador do momento, aquele que ostenta uma vida de sucesso no Instagram, mostra sempre que está bem humorado e feliz nos seus vídeos no YouTube, no TikTok. Embora a vida real dessas pessoas possa ser bem diferente do que aparece na frente das câmeras, o que realmente impacta o público é essa vida virtual. E uma das consequências disso é que as pessoas comuns, aquelas que não tiram o sustento das redes sociais, acabam replicando o comportamento dos influencers. Elas expõem a vida pessoal em excesso, acabam absorvendo o pensamento de transformar tudo em conteúdo. Se está acordando, posta um story. Se está lendo um livro, posta uma foto. Se vai almoçar, tira uma foto do prato antes de começar a comer. Não que você não possa fazer isso, mas o exagero pode acabar apagando a linha que divide a vida pública da vida privada. As pessoas não aproveitam mais os momentos banais, elas estão sempre pensando em como aquele momento pode ser transformado no espetáculo, gerar fotos e vídeos para postar e ganhar muitas curtidas, muitos comentários. Mas se essa pessoa não trabalha com isso, esse engajamento todo não serve para nada. O resultado é um mundo cada vez mais falso, cada vez mais fabricado. Muitos influenciadores transformam as próprias vidas em novelas. Já não dá mais para saber nem se os relacionamentos que eles têm são verdadeiros ou se são só mais uma estratégia de marketing. Será que o namoro de um mês daquela cantora famosa foi para valer mesmo? Ou será que foi só uma armação para bombar uma música nova? Pensando na venda de ideias, a gente chega ao uso das redes sociais para manipulação política. Uma das características mais marcantes das redes é a formação das famosas bolhas, né, que são grupos de pessoas que compartilham os mesmos interesses, os mesmos pensamentos. Essa é uma característica humana, querer estar perto de quem se parece com a gente, fazer parte de grupos, de tribos. Isso é uma forma de buscar segurança e conforto. O problema é quando a realidade passa a ser percebida só como uma disputa entre o lado do bem e o lado do mal. É claro que todo mundo sempre acredita que está do lado do bem. Nesse contexto, o uso da razão parece cada vez mais em declínio.
o apelo para o nosso lado irracional e emocional é constante, até porque os gatilhos mentais mexem com as nossas emoções e a emoção com mais facilidade para gerar engajamento é a raiva. Então a gente tem aqui dois elementos que agem em conjunto: o nosso desejo de ser aceito por um grupo e a raiva que faz a gente engajar numa ação. O uso desses mecanismos é a base da cultura do cancelamento, que amplificou algo que existe desde sempre, que é o peso da opinião pública. Quem supostamente comete um erro corre o risco de ser apedrejado virtualmente, queimado na fogueira das redes, da mesma forma que os pecadores eram queimados em praça pública durante a Inquisição e com um monte de gente olhando e aplaudindo. Nesse aspecto, a gente pode até dizer que os influenciadores assumiram um poder que antes era quase uma exclusividade do jornalismo. Antes da internet, né, um jornalista podia destruir a vida de alguém com uma sequência de reportagens, mas esse processo podia levar alguns dias ou semanas. Hoje, grandes influenciadores são capazes de mobilizar multidões de seguidores para fazer isso em questão de minutos. O mecanismo do cancelamento é cruel, porque o cancelado se vê desamparado. Até mesmo quem percebe a injustiça daquela situação acaba se afastando do alvo, acaba se calando por medo de ser o próximo. Você já viu uma situação assim? Um cancelamento que era injusto, mas que muita gente não teve coragem de contrariar? Por outro lado, quem ajuda a cancelar se apresenta como uma pessoa virtuosa, uma pessoa que merece aplausos. Estar do lado certo em um caso de cancelamento pode render muitos frutos, muita grana, contratos de publicidade, relações com gente importante. O problema, mais uma vez, é o incentivo a uma vida falsa. O pensamento que você pode expor publicamente fica subordinado ao da sua bolha. Qualquer mínima divergência pode te transformar no próximo cancelado e até ser uma ameaça para sua carreira. A pressão é para que você se alinhe ao pensamento do seu grupo, não importa se ele está certo ou está errado. A pressão é pela conformidade, pela uniformidade. Quem pisa fora da linha está sempre em uma posição de risco. Você tem que aceitar o pacote todo, sem contestação. Outro ponto são os impactos na saúde mental. Quem passa muito tempo na internet fica exposto a fatores como cyberbullying, notícias negativas que a gente vê o tempo todo. Esse ambiente virtual é muito agressivo e pode desencadear transtornos como ansiedade, depressão, baixa autoestima. O excesso de tempo nas redes sociais também pode levar ao isolamento social e à falta de interações mais significativas no mundo real. E aqui a gente chega de novo nos efeitos dos gatilhos mentais, mas com foco em um que é bem específico e perigoso, que é o da comparação social. Você já deve ter visto algum argumento de venda do tipo: todo mundo está fazendo tal coisa, você não pode ficar de fora, ou quem quer ter sucesso precisa fazer isso, por que você não está fazendo ainda? Essa cultura de comparação gera uma pressão, um sentimento de inadequação, uma ansiedade causada pelo desejo de status social. Mas será que tem um jeito de se livrar de tudo isso? Bom, talvez uma forma de lidar com essa pressão psicológica seja agir justamente na direção contrária daquilo que ela incentiva. Então, se os mecanismos de manipulação se aproveitam da nossa dependência em relação ao grupo, talvez o melhor a fazer seja nos reencontrarmos com nossa individualidade de uma forma saudável. E você nem precisa abandonar de vez as redes para isso, até porque hoje elas fazem parte do trabalho de muita gente, né? Talvez você nem possa abandonar por completo, mas o que você pode fazer é evitar a exposição ao que ela tem de ruim. Por exemplo, se você sabe que determinada rede social ou que o conteúdo de uma pessoa te traz uma sensação ruim, você pode escolher sair desses ambientes. Existe muita coisa boa na internet, então você pode descobrir onde elas estão. Mas a gente também precisa reaprender sobre as experiências boas fora da internet. Os próprios criadores das empresas de tecnologia sabem do valor que o mundo real tem. O criador da Apple, Steve Jobs, admitia que ele e a esposa limitavam o acesso dos filhos à tecnologia dentro de casa. Bill Gates é outra pessoa conhecida por restringir o tempo em frente às telas. Mark Zuckerberg, do Facebook, da Meta agora, né, escreveu uma carta para sua filha recém-nascida em 2017, pedindo que ela saísse de casa e brincasse. É importante também ter a consciência de que as redes sociais não inventaram todos os problemas. A manipulação política, o marketing mentiroso e até o cancelamento já existiam antes. O que elas fizeram foi só amplificar os efeitos desses comportamentos que são típicos do ser humano, e o que pode nos ajudar a escapar desses efeitos é o uso da razão.
Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você já pensou em se afastar das redes sociais? Ainda está tentando? Que dica você daria para alguém que quer sair do Instagram, do TikTok, por exemplo? Como você se sente sem as redes? Bora conversar? Até a próxima!